Muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Estou feliz por você estar participando conosco deste programa que é dedicado ao estudo de todos os livros da Bíblia. Começamos com o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, passamos por todos os livros do Velho Testamento, entramos no Novo Testamento e agora estamos iniciando o estudo da primeira epístola de João. Chamo os primeiros 16 versículos desta epístola de Bússola da Certeza. Vou repetir. Chamo os primeiros 16 versículos desta epístola de Bússola da Certeza. Ouça com atenção esta passagem. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quantas verdades preciosas num texto só! Existe um ditado que diz, se um homem não sabe que não sabe, é tolo. Fuja dele. Se um homem não sabe que não sabe, é uma criança, ensine-o. Se um homem sabe que sabe, está adormecido, desperte-o. Se um homem sabe que sabe, ele é líder, siga-o. Acredito que esse ditado ilustra a ênfase da primeira carta de João, o mesmo João que escreveu o quarto evangelho. Este autor, além de ter escrito o quarto evangelho, também escreveu o livro do Apocalipse e mais 2 cartas, e explicou várias vezes por que estava escrevendo. Você se lembra o que João afirmou quando escreveu o quarto evangelho? João diz que Jesus fez muitas coisas maravilhosas e que não haveria livros suficientes no mundo se todas elas fossem registradas. Preste atenção nesses 2 últimos versículos do capítulo 20 do seu Evangelho. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Por causa deste propósito explícito, abordamos cada um dos capítulos do Evangelho de João com as perguntas: quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Em todos os capítulos do Evangelho de João, o apóstolo respondeu a estas perguntas. João falou quem era Jesus, o que é fé e o que é vida. No capítulo 5, versículo 13 de sua primeira epístola, João também explica por que escreveu esta carta. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. João escreveu o Evangelho de João para que creiamos e tenhamos vida eterna. Depois ele escreveu a continuação deste evangelho também para aqueles que creem e têm a salvação. Ele escreveu para os que creem, para que saibam que realmente creem e que têm a vida eterna. Parece que João ficou repetindo para ele mesmo seus argumentos.
Se fizéssemos uma nova tradução do original, este versículo ficaria mais ou menos assim. Estou escrevendo para dizer para vocês que creem, talvez intelectualmente, vocês podem ter plena confiança da sua fé e da salvação, e creiam bem no âmago da sua vontade, no seu coração. Isso significa que quando lemos a primeira epístola de João, buscamos apenas uma coisa: confiança ou certeza da salvação. As pessoas não têm certeza nem segurança em muitos aspectos da vida e talvez sejam mais inseguras ainda na área espiritual. Muitas pessoas são inseguras em relação à sua fé e salvação, por isso podem ser ameaçadas espiritualmente. Se você está inseguro e não tem certeza da sua salvação, saiba que João escreveu esta carta para que você tenha certeza da vida eterna. Quando estudamos o Evangelho de João, desafiei você a marcar todos os versículos nos quais João diz para crermos em alguma coisa. Às vezes as pessoas chegam para o pastor e dizem: Pastor, eu queria começar a ler a Bíblia, por onde devo começar? Aí o pastor pergunta: Você já é crente em Jesus Cristo? Se a pessoa responder que não é, mas que está interessada, então o pastor diz: Leia o Evangelho de João, porque foi para pessoas como você que João o escreveu. Ele escreveu para que você creia. Por isso, leia o Evangelho de João, e cada vez que você encontrar um versículo em que ele mande crer em alguma coisa, marque-o. O que devemos marcar quando lemos a primeira epístola de João? Quando você estiver lendo esta epístola, imagine que você já é crente em Jesus, mas não tenha certeza da salvação. Imagine que você precise saber que você sabe. Quando você estiver lendo 1 João, marque todo o versículo em que João diz que você pode estar certo de que tem a salvação. Os 16 versículos que lemos no início do programa são um resumo desta carta de João, a primeira carta de João. Você está lembrado que no seu evangelho, João também fez um prólogo nos primeiros 18 versículos? João usou a mesma tática de muitos pregadores na preparação de seus sermões. Primeiro ele disse sobre o que falaria. Depois ele falou e, no capítulo 20, ele repetiu aquilo que tinha dito. Nesta epístola, João fez isso. Nos primeiros 16 versículos, João apresenta uma visão panorâmica da epístola e explica sobre o que vai falar. Se você não tem certeza da salvação, ou não é espiritualmente seguro, ou não tem certeza da sua fé, encontrará nos 16 primeiros versículos desta epístola de João a sua bússola espiritual, a bússola da certeza. O primeiro ponto nesta bússola da certeza são os fatos. Observe que João começa argumentando que a fé está baseada em fatos. Quando entendemos o que é fé, percebemos que ela não é um salto no escuro. A fé é baseada em evidências. A esperança não é baseada em evidências. Lembre-se de Hebreus capítulo 11, verso 1. Fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé dá consistência às nossas esperanças. Existe uma diferença entre esperança e fé. A esperança não passa de esperança, mas a fé sempre tem uma base para se fundamentar. É por isso que João começa a carta dizendo que o evangelho que cremos que nos salvou está, antes de mais nada, baseado em fatos. João explicou que estava escrevendo sobre um fato, algo sobre o qual ouvimos e vimos. As palavras usadas por João no original grego sugerem que estas coisas que vimos como que à distância e que depois vimos de perto, como o joalheiro que olha um diamante em sua lente. Com toda certeza, João estava falando da ressurreição de Cristo. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e nossas mãos apalparam. João estava dizendo que a fé em Cristo é baseada em fatos. Quando comparamos o livro de João com outros livros do Novo Testamento, surgem dois fatos relacionados ao Evangelho. Esses dois fatos do Evangelho são a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com as Escrituras, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. É isto que pregamos e é isto que vocês creram, afirmou Paulo em 1 Coríntios 15. O próximo ponto da bússola da certeza é a fé. Primeiro temos os fatos do Evangelho, este é o ponto número 1. O segundo ponto é a fé nos fatos. O terceiro ponto é o resultado da fé nos fatos da morte de Jesus. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Que diferença isso faz quando você crê? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Faz alguma diferença quando você crê nisso? Claro que sim. Faz toda a diferença do mundo. Você sabia que seus pecados foram perdoados? Você tem carregado um peso a mais de culpa na bagagem da vida? Ou você tem a certeza de que seus pecados foram perdoados? Você já ouviu esta frase?
Nós lembramos do que Deus se esquece, e nós esquecemos do que Deus se lembra. Deus perdoa nossos pecados. Pecados no plural. Quando colocamos nossa fé na morte de Jesus Cristo e dizemos, Deus, creio que meus pecados estão perdoados porque Jesus Cristo morreu na cruz por eles. Deus diz, tudo bem? Então eu nem me lembrarei mais deles. Mas nós não esquecemos os nossos pecados. E isso é um problema para nós. É por isso que carregamos uma carga de culpa. Não esquecemos aquilo que Deus esquece. Mas além disso, nós nos esquecemos do que Deus se lembra. Deus se lembra que somos pecadores e Ele quer que nunca nos esqueçamos disso. Pecamos muito porque nos esquecemos que somos pecadores. Deus sempre se lembra que somos pecadores e Ele não quer que nos esqueçamos disso. Deus se esquece dos nossos pecados quando colocamos nossa fé na morte de Cristo, mas se lembra que somos pecadores. Nós esquecemos que somos pecadores e nos lembramos dos nossos pecados. João preparou o seguinte para nós através desta bússola da certeza. Se você realmente tem fé na morte de Jesus Cristo na cruz, então você já tem o perdão completo. João declarou na introdução desta carta, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A boa notícia é que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. No original grego, o verbo dá a ideia do tempo do presente contínuo e por isso poderíamos traduzir esse versículo assim, se continuamente confessarmos os nossos pecados, Ele continuamente nos perdoa. O sangue de Jesus Cristo permanece nos purificando de toda injustiça. O próximo ponto desta bússola da certeza é o resultado da fé na ressurreição de Jesus Cristo. A motivação maior de João era a ressurreição de Jesus Cristo. Percebemos isto logo no início desta carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. João estava se referindo à ressurreição de Cristo. Este foi o tema mais abordado pelos apóstolos no livro de Atos, a ressurreição de Jesus Cristo. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é um fato do Evangelho tão empolgante? A fé no fato da ressurreição de Jesus é importante porque pode significar comunhão com o Cristo vivo e ressurreto. Pedro se empolgou com o fato de podermos conhecer a Jesus Cristo. Paulo também se empolgou com o fato de que em Cristo, nas dimensões espirituais, na presença divina, podemos receber toda a capacitação espiritual que precisamos para viver da maneira para a qual Deus nos salvou e chamou. O apóstolo João também estava empolgado com a ressurreição de Cristo. O fato mais empolgante do Evangelho não é a morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados, apesar disso ser muito empolgante e muito importante. No momento em que você reconhece que é pecador e que precisa resolver o seu problema de culpa por causa do pecado. Entretanto, eu creio que o fato mais empolgante do Evangelho é a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo significa que Jesus está vivo e atuante no planeta Terra, e que você o conhece e pode ter comunhão com Ele, pode ter um relacionamento com o Cristo vivo e ressurreto. A palavra comunhão em grego é koinonia e significa parceria. A palavra comunhão significa que quando você está em comunhão com Jesus Cristo, Ele está no barco com você. Da mesma forma que Jesus entrou no barquinho de Pedro e o encheu de peixes, Ele pode entrar no seu barco, na sua vida, em você. Quando Jesus está no barco com você, tudo é diferente porque você fica em comunhão com Ele. Isto significa que todos os recursos de Jesus ficam disponíveis para você porque Ele está no barco com você. Eu não consigo, mas Ele consegue, Ele está comigo. Eu não sou, mas Ele é e está comigo. É empolgante saber que você está em comunhão, em parceria com Cristo Jesus. Quando você é sócio em um negócio com alguém, tudo o que você possui pertence também ao seu sócio e vice-versa. É assim que uma sociedade funciona. Vocês são sócios e dividem tudo. Agora pare um pouco e pense no seguinte, como seria uma parceria com Cristo? Você não acha que seria maravilhoso ter Jesus como seu sócio? A questão deixa de ser o que eu posso fazer, mas o que Ele pode. Não é mais o que eu sou, mas o que Ele é, porque Ele está em parceria comigo. Tudo o que Ele tem é meu porque Ele é meu parceiro.
Mas não se esqueça do outro lado da moeda. Quando você está em comunhão com Ele, tudo o que é seu é dele também. Você não está pedindo apenas para Ele entrar na sua vida, no seu barco, nos seus planos, no seu trabalho, mas você quer ouvi-lo dizer: quero que você entre na minha vida, nos meus planos e no meu trabalho. Por isso esta comunhão é uma rua de duas mãos. Comunhão é o quarto ponto da bússola da certeza. A comunhão é resultado do crer no fato da ressurreição de Jesus Cristo. O quinto ponto da bússola da certeza é onde João decide parar de pregar e começa a entrar na nossa vida pessoal. Esse é o ponto que João mais enfatiza nesta carta. O ponto é seguir. Esse é o ponto que João reforça repetidas vezes. Quando lemos esta epístola da confiança ou quando você quer ter certeza da salvação, o conceito mais destacado é o conceito de seguir. Quando as pessoas diziam que criam em Jesus, ele dizia: siga-me. Se você me seguir, você verá o que farei de você. Darei confiança a você, farei que você seja igual a Cristo. Se você me seguir, farei com que você esteja de acordo com o plano de Deus para a sua vida. João afirma repetidas vezes nesta carta que sabemos se permanecemos nos seus mandamentos, se fazemos o que ele nos mandou fazer. É assim que sabemos. Portanto, seguir é um ponto muito importante na bússola da certeza. Além de seguir, há outros pontos nesta bússola, de acordo com os primeiros 16 versículos desta epístola. Por exemplo, percebemos outro conceito implícito nesta epístola, a liberdade. Jesus nos prometeu liberdade. No capítulo 8 do Evangelho de João, lemos as seguintes palavras de Jesus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Essa é a segunda fase de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Quando você faz o que ele manda você fazer. Você é como um aprendiz que faz conforme o seu mestre faz. Isso é discipulado. No capítulo 8 de João, Jesus afirmou que a primeira fase é crer. Seguir ou ser discípulo é a segunda fase. Mas Jesus continua e descreve a fase número 3. Se permanecerem firmes na minha palavra, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A seguir, Jesus acrescentou o que ele realmente quis dizer: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. O que Jesus estava sugerindo é que primeiro você crê, depois você segue, isso é, continua na sua palavra. Então um dia algo acontece. Você já buscou a Deus além das páginas da palavra? Quando você faz isso, o relacionamento que você tem com Ele, disse Jesus, traz libertação. Jesus está descrevendo uma experiência que se assemelha a sair de uma prisão. É assim que somos libertados de todos os nossos pecados e de cada um dos nossos problemas. 60 anos depois que João conheceu Jesus, ele se referiu a Jesus no livro do Apocalipse com as seguintes palavras: ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reinos e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Jesus tinha dito: siga-me e eu vos farei. 60 anos depois, João disse: nós o seguimos e ele nos fez. Ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados. O pecado é uma armadilha que nos aprisiona. No primeiro capítulo de sua primeira epístola, João afirmou assim: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Entretanto, João diz: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Você está vendo? João está dizendo que é possível ser liberto do pecado. Não precisamos permanecer pecando. Podemos ser libertos do poder do pecado. Quando Cristo nasceu, foi-lhe dado o nome de Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Ele não apenas perdoaria o seu povo dos seus pecados, como também salvaria o seu povo dos seus pecados. Isso significa que ele libertaria o seu povo dos seus pecados. A liberdade é o sexto ponto da bússola da certeza. Outro ponto da bússola da certeza é o que podemos chamar de plenitude. Novamente, João fala porque estava escrevendo. No capítulo 1, versículo 4, ele diz: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa.
Tem muito mais para ser experimentado. O desejo de João era de que todos tivessem uma experiência completa e plena com Jesus. Vamos usar a palavra plenitude para expressar experiência. O 8º ponto da bússola da certeza é a frutificação. João queria que o amor de Deus fosse aperfeiçoado em nós. Em outras palavras, ele queria ver frutos para Deus na nossa experiência com Cristo. Temos estudado a Bíblia no encontro com a palavra, sempre buscando resposta para as perguntas. O que esse texto está falando? O que ele significa? O que ele significa para mim? Em outras palavras, observação, interpretação e aplicação. Existe ainda mais uma pergunta, a 4ª. O que esse texto significa para Deus? Em toda a nossa experiência de vida em Cristo existe uma boa resposta para a pergunta, o que existe aí para Deus? Será que encaramos nosso relacionamento com Deus da mesma forma que encaramos tudo na vida? O que eu ganho com isso? O que o Senhor vai me mostrar? Quando Saulo de Tarso se converteu, ele quis saber o que o Senhor queria que ele fizesse e o que o Senhor iria ganhar com aquilo. A expressão bíblica para isso é ser frutífero. Quando estudamos o capítulo 15 de João, comentamos que ele mostra Jesus como a videira e procura ramos. O Senhor Jesus buscou ramos através dos quais pudesse dar frutos. Por isso Jesus é a videira em busca de ramos, porque ele não pode produzir frutos sem os ramos. E a pergunta é, você está disposto a ser um dos seus ramos? Nesta metáfora de Jesus, o fruto não pode crescer na videira. Ao mesmo tempo, temos a frase de Jesus, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas ele também disse, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Portanto, quando buscamos a palavra de Deus em busca da certeza da salvação, aprendemos que os frutos são uma evidência dessa certeza. Quando percebemos que Deus está fazendo sua obra através de nós, isso nos conforta e nos dá satisfação e também confiança. A frutificação é o 8º ponto da bússola da certeza. Resumindo, os 8 pontos da bússola da certeza são os fatos, a fé, o perdão, a comunhão, o seguir, a liberdade, a plenitude e a frutificação. Se você descobre que não é frutífero, não tem plenitude nem liberdade e acaba na estaca zero, no início de tudo. O apóstolo Paulo nos instruiu a fazermos um autoexame. Quando você se autoexaminar, vai passar novamente pelos fatos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Esta bússola da certeza mostrará a você o que João tem a dizer sobre como você pode ter certeza da salvação. Bom, vamos ficando por aqui, mas no próximo programa vamos continuar. Até lá, então. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.